Mensagem para hoje é quando? Quando? Quando é que nós vamos entender o que realmente Deus diz na Sua palavra? Quando é que a verdade se torna verdade para nós? Eu vos digo, quando ela se torna verdade em nós. Quando nós achamos que ela é a verdade absoluta, só nessa altura é que a verdade é verdade para nós. Vamos abrir em João 17:17 e eu quero que vocês entendam. Para nós, para cada um de nós, existe verdades. Verdades disto, daquilo que nós conhecemos e temos entendido ao longo da vida e temos passado ao longo da vida. Mas uma das coisas que nós temos que entender que é a verdade absoluta é a palavra de Deus. Enquanto não fizermos isso na nossa vida, vai ser um problema. Porque vamos sempre questionar com as nossas próprias verdades. Com aquilo que nos aconteceu na nossa vida, as passagens que passamos, as situações que passamos, e nós vivemos perante aquilo que passamos, às vezes numa circunstância onde, de certeza absoluta, pela experiência que temos, o que nos vai acontecer é determinada coisa, mas Deus diz exatamente o contrário. Mas como é que é possível? Nós temos que estabelecer na nossa vida o que é verdade. Se é o que nós pensamos, nossa forma de viver, ou o que Deus diz. Eu quero-vos mostrar algo que Jesus fez sobre a terra, que é um ensino para todos nós. O ensino de como responder às situações da vida. Eu quero começar por ler este, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava a dizer que a palavra de Deus era a verdade. A palavra do Pai era a verdade. E só ela é a verdade. Você sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre a cura? Diz que Jesus já nos curou de todas as enfermidades. Pelo preço que ele pagou na cruz, pelo seu sofrimento na cruz, nós fomos sarados. E você vai dizer, mas eu estou a passar por uma situação em que estou doente. Você tem que decidir o que é verdade para si. O que você sente ou o que Deus diz. Os sentimentos não se vão conseguir anular. Sentimentos, emoções não se vão conseguir anular. Mas você tem que tomar uma decisão. É que a decisão que você tomar, você vai lutar por ela. Se você disser, não, é cura, Jesus me curou, eu estou curado, você vai lutar e vai estar sempre a dizer a mesma coisa. Obrigado, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Cada vez que você sente uma dor, você vai dizer sempre o mesmo. Porquê? Porque é a verdade para si. É aquilo que você acredita. Essa é a verdade. Você acredita mais nas dores, nas circunstâncias, no que as pessoas dizem, então não vai funcionar. Vamos abrir em João 8:32. É só um pouco mais atrás. João 8:32. Este é o poder que a palavra de Deus tem para conosco. Às vezes muitos questionam, e principalmente aqueles que estão há pouco tempo na fé ou ainda não conhecem o suficiente, questionam, mas como é que palavras têm poder? Os brasileiros têm uma forma muito gira de dizer essas coisas. É quando as pessoas começam a dizer mal de alguma coisa ou que alguma coisa de mal vai acontecer, eles dizem assim: vira essa boca para lá. Quer dizer, para de dizer essas coisas. Você sabe o que é uma maldição?
Eu vou separar a palavra para você perceber. Maldição. Maldição. Ou dicção. Maldito. Foi maldito, mal falado. Maldições têm de ser ditas por palavras. Como é que a bênção também não vem por palavras? Antigamente, nossos avós e bisavós muitas vezes pediam a bênção aos pais. A bênção, pai. E o pai diz a tua bênção, meu filho. Esse hábito foi perdido, mas declarar a bênção sobre alguém é abençoar essa pessoa. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade nos traz liberdade. O conhecimento da vontade de Deus para cada um de nós nos traz liberdade. Eu só fui liberto, só fui curado no dia em que entendi por completo e lutei pela verdade. O que eu estabeleci no meu corpo é a verdade e é essa que eu aceito e que eu falo. Eu não aceito a doença, eu não aceito a enfermidade, eu não aceito os problemas de saúde, eu não aceito. Como não aceito, eu luto pela verdade. Porque o que Deus diz é que eu estou curado. O que Deus diz é que Ele me perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. É Ele, é Ele, é Ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só quando você conhecer verdadeiramente a verdade. Eu vou-vos dar... Muitas pessoas pensam que conhecer é um ato... apresentar alguém que conheceu naquele momento, ou conhecer, ficar a conhecer uma determinada coisa, como eu estou a exemplificar, mas eu vou-vos dizer o que é o conhecer da Bíblia. Eu quero-vos mostrar o que é o conhecer da Bíblia. E eu vos peço que vamos a Gênesis 4.1. Gênesis 4.1. Eu quero-vos mostrar o que é o conhecimento, o conhecer bíblico. Todos os autores de livros, todos os autores no mundo fazem isto. Cada vez que querem que um termo fique conhecido perante o leitor, ele tem que começar por explicar esse termo do qual ele está a dar. Todos os autores de livros fazem isso. Para quê? Para que a pessoa que está a ler entenda e fique no mesmo contexto do que nós estamos a falar. E eu quero-vos mostrar o que é o conhecer bíblico. Gênesis 4.1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, que significa aquisição, e disse: alcancei do Senhor um varão. Aqui conhecer é um relacionamento sexual, um relacionamento íntimo. Quando Jesus utiliza o termo, claro que nós não vamos ter, não há uma relação de intimidade com a palavra de Deus, um relacionamento íntimo com Deus, um buscar constantemente a palavra. Por isso é que diz lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só quando você tem um relacionamento íntimo com a palavra e ela para si é tudo, ela para si é a verdade, então a verdade em si só o liberta. Porque você vai lutar por ela. Quando eu entendo uma coisa e a compreendo, ela se faz luz na minha vida. Aquilo que eu entendi me libertou da ignorância, daquilo que eu pensava que era o que era certo. Alcancei libertação pelo conhecimento da verdade. Eu quero que você entenda, isto vai fazer toda a diferença na vida cristã. Você saber o que Deus diz
e utilizar o que Deus diz a seu favor. Jesus fez exatamente a mesma coisa na Terra e nos mostra exatamente isso. Eu quero vos levar agora, vamos a Mateus 4, 1. Mateus 4. Eu vou explicar o que é que aconteceu até aqui. Até aqui, Jesus andou sobre a terra, nasceu sobre a terra, foi perseguido, fugiu para que não o matassem. E depois chegou a uma altura que tinha 30 anos de idade e veio aquele que andava a batizar na altura, que era o seu primo, João Batista. E ele veio a ele para ser batizado e João Batista olhou e viu, reconheceu-o não só como seu primo, mas também como o Filho de Deus e disse: vens tu a mim para ser batizado, carecendo eu ser batizado por ti? E ele disse: deixa para que se cumpra as Escrituras. E então João Batista o batizou. E na altura que ele foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que diz isto: este é o meu filho em quem me comprazo. E desceu uma forma corpórea de uma pomba, desceu sobre Jesus o Espírito Santo, Deus Altíssimo. Para que em tudo Jesus fosse o nosso igual e fosse guiado pelo Espírito de Deus na terra. E agora vemos o que acontece a seguir. E é aqui que é impressionante. Nós pensamos que, não, eu aceito Jesus e tudo vai mudar. Claro que vai mudar, mas exige de nós alguma coisa. Porque se você apenas aceitar Jesus e continuar com Jesus e não fizer nada, a sua vida não tem leme, não tem direção e vai andar para um lado e para o outro sem direção possível. E você tem que perceber a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que dar direção. Você tem que dar direção na sua saúde. Você tem que dar direção nas suas finanças. Você tem que dar direção na paz e na harmonia do seu lar. Você tem que fazer isso. Porque é da vontade de Deus que assim aconteça. E nós vemos através do exemplo de Jesus que é isso mesmo que Deus quer para nós. Eu vou-vos ler Mateus 4:1. Então foi conduzido Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando a ele o tentador, o diabo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em peixes. Em pães, desculpe. Eu hoje estou um bocado adiantado. Deve ser da fome. E chegando a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pães. Ele era o Filho de Deus. O diabo estava a tentar onde podia, onde ele sabia que podia tocar. Ouça, o diabo não nos vai tentar a nossa vida como... Há muitos filmes, infelizmente, há muitos filmes de terror e de coisas assim. E então nós pensamos sempre que o mal vai aparecer a nós de uma forma de um demónio, vai aparecer a nós para nos atacar desta forma ou daquela forma. Ouça, não é assim. Porque senão nós sempre estaríamos à defesa. Ele vem até nós com pantufas. Entende? De uma forma quieta, sossegada, adornando. Ele quando chegou ao pé de Jesus, ele não disse: transforma, se és capaz. Ele, não. Bem, tu és o Filho de Deus. Então transforma estes pães em pedras. Não. Tu já tens uma certa idade. Então é normal que apareçam certas coisas, doenças na tua vida. Não, então, mas se sempre tiveste problemas, é normal que venha mais problema. Isto é o diabo a tentar servir-nos a nós daquilo que não presta. E nós, quando dizemos assim, não, realmente é verdade,
acabamos de aceitar o que o diabo nos quer dar. Eu não quero aceitar nada. Você entende? O diabo não vai se aparecer. Ei, eu vou-te fazer mal. Esqueça isso. Ele vai sempre aparecer da forma mais sutil, da forma mais discreta, da forma mais para atacar a nossa vida e nós cedermos a nossa vida. Sabe porquê? Cada vez que você aceita uma doença, o diabo está a ser glorificado e Deus está a ser desonrado. Cada vez que você acredita em Deus e confirma a palavra de Deus, o diabo está a ser derrotado e Deus está a ser exaltado. Perdão. O que é que eu vos quero dizer? Entendam. Jesus passou o mesmo que nós. Vejam o que é que Jesus respondeu ao diabo. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que é que Jesus respondeu ao diabo? Respondeu com a palavra de Deus. Eu vou-vos provar. Ele tinha conhecimento da verdade e utilizou a verdade contra o diabo. Cada vez que o diabo nos tenta colocar uma doença, nós devemos responder ao diabo. Como? Declarando a palavra de Deus. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e por suas pisaduras eu já estou sarado e curado. Eu não aceito doença na minha vida no nome de Jesus. Esta é a resposta que você deve dar sempre que tentarem chegar até si como enfermo. Não são as outras pessoas, são pensamentos, são sentimentos, são dores que podem vir ao corpo e você tem que reagir. Você tem que reagir ao diabo falando com a palavra de Deus. Eu quero-vos mostrar, nós não vamos abrir, vocês todos vão se manter aqui em Mateus 4. Eu vou-vos só dizer os versículos e depois vocês que estão em casa podem até ver e andar com o vídeo para trás e tudo mais. Quem está aqui, depois, se quiser, eu posso agarrar e passar os versículos bíblicos para confirmar que Jesus falou a palavra de Deus. Eu há pouco mostrei estes versículos todos ao meu filho ficou de boca aberta a olhar para mim. Tu vais dizer isso tudo na reunião? Não, não vou. Nós estamos em Mateus 4 e vou-vos ler o que é que Jesus respondeu. E respondendo ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde é que isto está escrito? Em Deuteronômio 8.3. Não vamos abrir. Em Deuteronômio 8.3. Eu vou-vos ler. Em Deuteronômio 8.3 está escrito: E te humilhou, e te deixou ter fome, e sustentou com maná, tu que não o conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus respondeu ao ataque do diabo com a palavra de Deus. Você entende porque é que o conhecer a verdade nos vai trazer libertação? Você entende porque é que Jesus fez e respondeu ao diabo? Porque é que ele teve que ser tentado? Porque ele foi tentado pelas mesmas coisas que nós somos tentados. Nós na Terra, a tentação é grande. Eu sei, e a tentação não tem muitas vezes a ver com dinheiro, com sexo, não é só isso. É tudo o resto que nos envolve.
É tentar até chegar até nós uma falta financeira. É tentar chegar até nós uma falta de saúde. Qual é a nossa resposta a essas situações? Muitas das vezes não é responder, é ficar calado, é ficar triste. Não é essa a resposta. Jesus não ficou triste. Jesus respondeu com a palavra de Deus. Atacou com a palavra de Deus. Eu já contei aqui. Eu tive um problema, eu sabia disso. Durante anos, a partir dos perto de devia ter 24, 23 anos de idade, eu já estava com problemas nas costas. E a coluna não estava bem já. Talvez por causa pronto, circunstâncias da vida, de andar, pronto. Qualquer coisa fez com que acontecesse o que aconteceu. Mesmo apesar de eu ter aceito Jesus, durante uns anos não aconteceu nada, mas depois começou outra vez a acontecer. E a minha ignorância, apesar de eu conhecer Deus, apesar de eu amar a Deus, apesar de eu estar a servir a Deus, inclusive, o meu falta de conhecimento de usar a palavra de Deus trouxe para mim problemas. E quais foram os problemas? Cada vez que eu sentia as dores nas costas, eu estava uma semana sem mexer. Para conseguir sair da cama para ir à casa de banho, eu tinha que ser ajudado. Só quando estava deitado, quieto, com a minha coluna, é que eu estava bem e não tinha dor. Isto de vez em quando acontecia. Não tinha uma altura certa, não tinha uma coisa, de vez em quando acontecia. Só que houve um dia, e graças a Deus desse dia, que aconteceu dentro da igreja. E para mim ainda foi pior ainda. Mas como é que pode ser? Eu estou na igreja. Eu estou num sítio sagrado de Deus. Eu estou num sítio onde nós honramos a Deus, glorificamos Deus e a presença de Deus está aqui. Como é que eu posso ser atacado? Eu só fui atacado porque eu deixei ser atacado. Eu senti outra vez aquela picada nas costas e endireitei a minha coluna, já está. Eu já sabia, ia ser mais uma semana. Só que desta vez eu fiz ao contrário. Pedi para ir para um lado, embora eu tivesse a agarrar nas pessoas. Cada vez que agarrava nas pessoas, as dores eram tanto que as lágrimas vinham aos olhos. Mas eu continuei a agarrar nas pessoas, a ajudar as pessoas a levantar, a tudo mais, embora a sentir dores. Eu pedi para ir para um lado para ficar quieto. E eu sentava-me com as costas completamente direitas para que não me sentisse a dor. E eu comecei a usar a palavra de Deus. Eu dizia, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito a tua doença, não aceito a tua dor. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras já fui sarado. Portanto, eu estou curado, eu não tenho dores, eu não aceito. E eu devo estar a dizer isto vezes, sem conta, durante uns minutos. Penso que não deve ter sido, eu não sei que perdi noção do tempo, mas penso que não foi muito. Eu sei que estava de olhos fechados e depois fiquei calado e de olhos fechados. Depois abri os olhos, me levantei e a dor tinha desaparecido. E desapareceu até hoje. Não quer dizer que durante este espaço de tempo, e já vão alguns anos, bastantes anos, mesmo bastantes anos, isto talvez tenha sido no ano 2004, talvez, eu posso-vos dizer uma coisa, não é que a tentativa de me vir atacar a coluna não tenha vindo de vez em quando, mas eu sempre repreendo o diabo e sempre tenho tido vitória. E vou continuar a ter, porque a palavra é só uma, ela é a verdade e ela funciona para nós. Agora, nós temos que decidir o que é a verdade. O que Deus diz, ou o que nós sentimos. O que toda a gente diz, ou o que Deus diz. O que o mundo diz, o que os médicos dizem, ou o que Deus diz. O que é a verdade. Aquilo que você estabelecer como verdade será verdade para si. E não vale a pena, porque você pode agarrar e andar na igreja anos e anos sem conta, conhecer a palavra de Deus de capa a capa, quando chega uma altura em que acontece um problema, se você não reage, não tem uma direção e não ataca com a palavra de Deus, sabe o que é que acontece?
tudo o que você tem estado a fazer não serve de nada. Você está a ir à igreja, você está na igreja, o diabo acaba de fazer como... Eu não sei se você nunca viu aparece às vezes filmagens em que aparece um gato a brincar com o rato e então atira para um lado e para o outro. Porque não há uma reação. É isto que o diabo faz. Brinca com as pessoas. Apesar do povo de Deus conhecer a verdade, não a usa a seu favor. E como não a usa a seu favor, não reage e defende a verdade e aceita essa como verdade na sua vida e defende-a e luta e confessa, cada vez que não faz isso, vai perdendo gradualmente. Mesmo andando na igreja, mesmo servindo a Deus, mesmo andando com Deus e amando a Deus, mas não está a fazer o que deve para que as coisas possam resultar na sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa. O diabo não desiste fácil. Uma das coisas que eu aprendi foi: quando você tiver que lutar por qualquer assunto, ouça, lute até obter vitória. Não pare. Não pare alguma vez de lutar, não pare de confessar a palavra de Deus, não pare de reagir com a palavra de Deus, porque ela lhe vai trazer vitória. Você tem que falar o que Deus diz, você tem que confessar o que Deus diz, para que a bênção chegue à sua vida. E muitas das vezes para nós, na nossa cabeça, continua a chegar informações a dizer isto não vai resultar, não vai dar, mas se você for teimoso e continuar até ao fim, vitória vem pelo seu caminho, porque é Deus que nos concede a vitória. Não é o mundo, não é o diabo, é Deus. O diabo não desiste fácil. Depois do 4, aparece quem? O diabo outra vez. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Eu quero antes de eu vos ler a resposta de Jesus, eu quero que você entenda o que é que o diabo está a fazer. O diabo utiliza muitas vezes aquilo que nós conhecemos para ir contra nós. Não a nosso favor, mas contra nós. Eu vou-lhe dar um exemplo. O diabo aqui utilizou a palavra de Deus. Está escrito em Salmo 91, exatamente isto, eu vou-vos ler. O que é que está escrito em Salmo 91? O diabo utilizou o conhecimento da palavra para fazer com que Jesus fizesse o que ele queria. Porque ele diz, tu és o Filho de Deus, então podes-te lançar daqui para baixo. Salmo 91, versículo 11, diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te entrarão com as suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Em pedra. Você entende? A tentação do diabo é muito mais à frente do que nós podemos pensar. Ele faz o quê? Utiliza o que nós temos de conhecimento para utilizar contra nós. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu estava uma vez na igreja e chegou a altura das finanças, de dar a oferta. E eu, se desse aquela oferta, ficava sem dinheiro. E eu então deixei chegar à minha cabeça o seguinte informação. Deus não quer que eu passe necessidades, portanto eu não dou o dízimo, fico ele lá na minha mão e pronto, e já fico com dinheiro. Não dou o meu dízimo, não dou a minha oferta e já fico com dinheiro. Isto foi o que passou pela minha cabeça. Graças a Deus que Deus fala e eu ouvi o seguinte: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus.
E eu fui dar a minha oferta. Fui para casa e antes de ir para a minha casa, passei pela casa dos meus avós. E quando passei por lá por casa, estive lá um pouco com eles e quando me vinha embora a minha avó disse-me assim, olha, tu tens ali dinheiro. Eu disse, tenho dinheiro? Como assim? Apesar de tu estás a trabalhar, o teu avô dava-te uma mesada. E ele nunca parou de dar e foi juntando esse dinheiro. E tens-o ali. Ora, isto já vinha a acontecer há alguns meses. Porquê é que só naquele dia? Porque naquele dia eu obedeci a Deus e eu semeei. Eu dei a minha oferta, eu dei o meu dízimo. E Deus me abençoou de volta, fazendo lembrar à minha avó aquele dinheiro que estava junto que era para mim. E eu naquele dia glorifiquei a Deus, digo, glória a Deus. Glória a Deus. Aquele dinheiro estava lá. Se calhar, se eu não tivesse dado a oferta, a minha avó nunca me teria dito aquilo. E como nunca me teria dito aquilo, eu nunca saberia que teria mais dinheiro do que aquilo que eu dei. Você entende? O diabo utiliza todo o nosso conhecimento, muitas das vezes para utilizar contra nós. O nosso conhecimento do mundo, o nosso conhecimento bíblico, ele vai tentar utilizar tudo contra nós e vai ser sempre numa tentativa numa tentativa de opressão, mas numa tentativa não de aparecer a nós como o diabo, como com chifres e esqueça isso. Não existe. Eu não estou a dizer que os demónios não existem, eles existem, mas eles não vão, se vão aparecer ao pé de si, você vai se defender e vai começar-se a agarrar mais a Deus ainda e lutar mais. E não é isso que Ele quer. Ele quer entrar suavemente na nossa vida para conseguir fazer com que nós façamos o que Ele quer. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós aceitamos uma doença, estamos a destruir a nossa vida. Se nós aceitamos alguma coisa que não está mal, estamos a destruir a nossa vida. Eu quero agora que vocês vejam a resposta de Jesus. Eu vou-vos ler outra vez o que é que o diabo disse, versículo 6, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele utilizou a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. E Jesus respondeu no versículo 7. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E agora vou-vos ler onde é que isso está escrito. Deuteronômio 6,14. Deuteronômio 6,14. É preciso abrirem? Não é preciso abrirem. Deixem estar em Mateus, faz favor. Mateus 6,14. Não seguireis a outros deuses e aos deuses dos povos que houver em roda de vós, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, e a ira do Senhor teu... Peço perdão. 6,14. É isso. Sim. Agora é o que eu percebi. Pronto. Eu vou-vos ler o 16 e depois vou voltar atrás e vou-vos ler do 14 até o 16. Diz aqui no 16, não tentareis ao Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Sabe o que é que aconteceu em Massá? Em Massá foi um local em que o povo de Deus se queixava que não tinha que beber, mas queixou-se não de uma forma em que eles podiam pedir a Deus que tivesse que beber, mas eles quase que exigiam e se queixavam, murmuravam e diziam, não temos que beber e agora viemos para aqui para morrer. E Moisés estava,
Pá, não acreditava no que o povo estava a fazer. Em vez do povo agarrar e dizer: Deus, ajuda-nos, traz-nos água. Não, eles queixavam-se, murmuravam. Fazia exatamente o contrário. Por isso é que diz aqui: não tentarás ao Senhor teu Deus como fizeste em Massá. Agora, eu quero que eu vou-vos ler a partir do 14 para você entender porque é que Deus diz: não tentareis ao Senhor. Não seguireis a outros deuses e aos deuses dos povos que houver em roda de vós, porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis ao Senhor, vosso Deus, como tentaste em Massá. Jesus, conhecimento da palavra, fez com que ele usasse a palavra de Deus como defesa. Exatamente aquilo que nós devemos fazer. Quando Deus disse a Josué: persiste em ler, persiste em agarrar e ler a palavra, não vamos abrir, deixem estar em Mateus, mas eu leio-vos. Ele diz em Josué 1,8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. O que é que ele estava a dizer a Josué? Ouve, lê. Tudo o que eu tenho estado a ler é de Deuteronômio, exatamente o livro que foi dado a Josué, para ele ler e confiar em Deus, meditar na palavra de Deus, porque lhe iria dar frutos. Nós temos, graças a Deus, uma palavra de Deus muito maior do que eles tinham na altura. Eu só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, em Josué, por exemplo. Deus permitiu que ao final destes tempos se juntasse todos os livros, inclusive as cartas escritas às igrejas, para nos ajudar a entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, para que por ela sejamos mais que vencedores. Mas se não o fizermos, não é por causa de Deus. A culpa será nossa de nós não nos estarmos a retaliar de volta contra o diabo. Não pense que, mas porquê é que nós temos que fazer isso? Porque Jesus fez isso. Eu quero-vos ler outra vez. Jesus disse no versículo 7 e disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E agora vejam outra vez o diabo, porque ele não desiste facilmente. Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isto terei se prostrado me adorares. O diabo quer adoração. Jesus respondeu-lhe. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Eu quero-vos mostrar, existem 2 passagens bíblicas onde existe isto. É em Deuteronômio 6, 13, em que diz: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. E também está em Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e a Ele te chegarás e ao seu nome jurarás. Você entende? Jesus utilizou a palavra de Deus para responder contra o diabo. Sempre. 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 Depois de ser tentado 3 vezes por diabo, não foi uma, não foram 2, foram 3 vezes por diabo, de utilizar a própria palavra de Deus contra
utilizar o próprio conhecimento da palavra de Deus contra Jesus, então, no versículo 11, Mateus 4:11 diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Só depois de você vencer o diabo, você está-me a ouvir? Só depois de você vencer o diabo é que os anjos vão vir e o vão servir. Aconteceu com Jesus, vai acontecer consigo. Você tem que vencer o diabo. Em que áreas? Eu vou lhe dar uma novidade. Em todas da sua vida. Todas. Na saúde, nas finanças, no seu trabalho, onde for, em todo lado. Em todo lado. Sua família, em todo lado. Você tem que orar. Você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que reivindicar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos foi dada a nós, para que nós, através dela, nos tornamos mais que vencedores. Agora você tem que entender, se você não faz nada, o diabo vai vencer. Ah, mas eu não sou capacitado ou não estou capacitado para fazer isso. Deus sabe as nossas limitações, cada um de nós. Não é por acaso na parábola dos 10 talentos, ele deu a um 2, a outro deu 3 talentos e a outro deu 5 talentos. E diz a Bíblia, conforme as suas capacidades. Deus sabe as nossas limitações e não nos deixa tentar acima das nossas limitações. Porque sabe até que ponto é que nós conseguimos ir. Quer dizer que uns podem ir mais longe que outros. Só Deus sabe isso. Até que ponto é que podemos ir. Mas Ele sabe que nele, Ele sabe, quer dizer, Ele sabe de certeza, mas nós temos que saber que em nele nós nos podemos fortificar. Nós podemos pedir ajuda a Ele. Quando nos sentimos fracos, buscar a Deus, Senhor, ajuda-me. Jesus, ajuda-me. Mas ouça, Ele espera da nossa parte que haja confiança na palavra de Deus e luta da nossa parte. Muitos de nós, mesmo como igreja, estamos habituados a andar, não, eu estou abençoado aqui, estou abençoado, e Deus quer muito mais para nós, e não vamos mais longe, porque não, pronto, assim agora estou bem, está tudo bem assim, não há nada. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós conquistemos mais terreno, mais almas para Jesus. Deus quer da nossa parte serviço para honrar, para glorificar e para que se cumpra na terra a vontade de Deus. Jesus disse, não cuideis que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada da palavra de Deus que nos traz vitória. Porque ela é comparada com uma espada em Efésios 6. Jesus teve que lutar contra o diabo. Por que é que nós não temos que lutar contra ele? Ele não teve que lutar contra o diabo fisicamente, ele teve que lutar em espírito. Exatamente aquilo que nós temos que fazer. Quantas vezes ele não traz pensamentos, isto agora não te vais salvar. É desta que te ficas, é desta que não vais conseguir sobreviver. Epá, olhe para trás. Olhe para trás na sua vida. Veja quantas vezes é que Deus já o libertou, o curou e abençoou. Durante quanto tempo você teve abençoado e curado? Durante quanto tempo Deus o abençoou? Então, olhe agora para a frente com confiança, sabendo que o maior de todos vive dentro de si.
Mas que você não pôr esse maior de todos em movimento, nada vai acontecer. Você vai ser derrotado. E a culpa não é de Deus, é sua. É minha, se eu não fizer nada. Jesus lutou contra o diabo com a palavra de Deus. Exatamente o mesmo que nós temos que fazer. Você tem que conhecer o que Deus diz em relação a cada área da sua vida. Você entende? A cada área da sua vida você tem que saber o que Deus diz. Você tem que saber o que Deus diz em relação à sua saúde. Conhecer, buscar versículos, ler, meditar, estudar. Você tem as suas finanças, você tem que ler, estudar, saber o que Deus diz. Para quê? Para que assim você seja fortalecido. Se você precisar de ajuda, manda um mail para pedir os versículos que você precisa, para que você possa lê-los todos os dias, meditar neles, pensar sobre eles. Ouça, pensar sobre eles não é só ler. Eu posso ler um texto e acabei de ler o texto e entendi, mas acredita em mim, ele não ficou cá nada dentro. No entanto, eu posso ler, pensar sobre aquilo que está a ser lido, que eu estou a ler, e então isso traz fruto para a minha vida, porque eu estou como fosse a mastigar a palavra de Deus, a pensar sobre ela. E isto vai trazer frutos, porque a próxima vez que acontecer qualquer coisa, a primeira reação que vai sair de si é a que sair da sua boca a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus não disse, não, por que estás a falar assim para mim? Eu sou um filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Não, eu não disse isso. Portanto, nós não podemos usar isso contra o diabo. Estás a fazer isto a mim porquê? Eu sou filho de Deus. Não serve para nada. Nós temos que usar o que diz a palavra de Deus contra o diabo. Quando a dor aparecer, Satanás ouve bem o que está escrito. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Portanto, eu declaro que eu estou curado, sem dores, sem enfermidades no meu corpo, em nome de Jesus. Quando houver alguma falta financeira, não se esqueça que é Deus que supre todas as suas necessidades. É Ele que enche a sua boca de bens. É Ele que lhe está a dar todos os tesouros das escuridades e riquezas encobertas. É Ele que nos capacita. Lembro-me sempre. Eu já contei isto tantas vezes, mas é que tocou-me tanto na altura. Há coisas que passaram na minha vida que marcaram a minha vida. Por isso eu às vezes repito-as tantas vezes. Mas é para você entender. Porque há coisas que vão marcar a sua vida. Eu tinha acabado de adquirir um telemóvel porque eu precisava para o meu trabalho, por causa de conseguir consultar ficheiros e tudo mais. E Deus, estava eu numa reunião, e Deus me disse assim, então gosta do telemóvel que eu te dei? O telemóvel que tu me deste? Eu estou a pagá-lo a prestações. E Deus me disse, Deus não me respondeu, respondeu de uma forma mansa e suave. Abre a tua carteira, vê o que está lá dentro. E eu olhei para a carteira e vi que tinha lá umas notas. E Deus me disse, quem é que te dá o dinheiro? Eu baixei a minha cabeça e pedi perdão a Deus. Perdão, Pai, pelo que eu disse. Você continua a pensar que é do seu ordenado que vêm todas as bênçãos para a sua vida? Você está enganado. É Deus que supre as suas necessidades. É Deus.
Depois de ser tentado, depois de Jesus ter sido tentado, sabe o que é que aconteceu? Ele começou o ministério dele. E começou a curar e a libertar pessoas. Um mistério com grande autoridade, exatamente a mesma autoridade que você tem que ter, quer na sua vida, quer no seu ministério. Você tem que reivindicar aquilo que Deus diz para a sua vida. Você tem que declarar ao diabo o que Deus diz para a sua vida, para você se manter abençoado na sua vida. Muitas coisas podem vir a acontecer. Muitos percalços, muitas tentações, muitos tentar você não andar para a frente e ficar e começar a murmurar e a queixar-se. Mas você tem que perceber que fazendo isso você só vai prejudicar a sua vida. Você tem que falar a palavra de Deus. Estou por cabeça e não por cauda. Estou por cima e não por baixo. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor por aquilo que me ama. Foi Jesus. Morreu por mim na cruz. Pare de olhar para as circunstâncias como impedimentos, mas veja algo como Deus vai ser glorificado em cada área da sua vida. Ao você reivindicar a palavra e ao você ser liberto de cada área da sua vida, no nome de Jesus. Peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Eu quero-vos ler o que é que Deus diz. Houve uma altura, em Malaquias, que o povo não estava a semear na casa de Deus. E os sacerdotes estavam a passar por uma fase difícil. Mas era fora da vontade de Deus que isto estava a acontecer. Não era da vontade de Deus. E então, Deus diz e falou ao povo. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia me roubais e dizeis em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar uma bênção tal que delas advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Cada vez que você semeia, você inicia uma sementeira, vai trazer bênção à sua vida. Cada vez que você crê em Deus, você traz bênção para a sua vida. Mas, por favor, não faça isto. Não dê e depois se queixe. Porque o que você está a fazer é trazer maldição para a sua vida. Não dê e depois se queixe por ter dado. Então mais valia não ter dado nunca. Porque é pior ainda do que você está a fazer. Dê de coração, com amor para Deus. E Ele fará com que venha a maior abastança para a sua vida. Se acha que não deve semear, não semeie. Agora, se você confia, semeie em Deus. E vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor,
Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Depois de vos ter lido o versículo 11, Malaquias 3:11, vou-vos ler o 12. E todas as nações vos chamarão a bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas nós dizeis, em que temos falado contra ti, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Nos aproveitou de termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor teu Deus. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você faz. Nós pensamos que muitas das vezes que é o diabo, ou é que é através do bruxo A, B ou C, ou daquele trabalho que fizeram, ouça, maldição, vem muitas das vezes pela nossa própria boca, por aquilo que nós falamos contra nós. Portanto, cuidado com o que você faz. Pai, eu abençoo estas finanças e acredito, Senhor, que tudo o que nós semeamos já estamos a colher para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. E agora digam lá, fechem lá os vossos olhos e vamos dizer obrigado, Pai. Tu, em todas as coisas, és o maior. E eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Eu creio que tu estás a fazer grandes coisas e vais fazer grandes coisas no nosso meio. Tudo para a tua glória e honra no nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que tu nos estás a capacitar cada dia mais e mais e mais para fazer aquilo que tu queres. E te agradecemos, Pai, por essa capacitação, por essa força que nos dás. Obrigado, Pai. Em todas as coisas somos mais que vencedores. E já vencemos o maligno. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Amém.